Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mais um Blank Science, hoje com o Dr. Rodrigo Frommer, uma entrevista sobre uma área que ele gosta demais. Frommer, qual é a área que você está trabalhando hoje? Hoje a área que a gente trabalha com mais frequência, além da rotina das cirurgias ortognáticas, é com a feminização facial. Feminização facial. Você é um cirurgião ortognata, formado e trabalha com isso há quanto tempo já? Eu vou fazer agora, em dezembro, 20 anos de formado e eu terminei a residência em 2008. Nossa, faz tempo já então. Agora, o que te levou, como é que você começou a entrar nessa super especialização que é a feminização facial? Legal. Meados de 2017 para 2018, eu ouvi uma palestra sobre esse tema em um congresso da especialidade. Me chamou bastante atenção, achei bem interessante os procedimentos que a gente realiza na feminização facial, os resultados que isso traz. Desde então eu comecei a estudar e me dedicar para isso. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso com treinamento em cadáver, um curso teórico-prático lá no Johns Hopkins, em Baltimore. E aí, desde então, a gente vem desenvolvendo essas cirurgias e cada vez estudando mais o assunto, dedicando mais. Dos procedimentos da feminização facial, quais são os principais que você trabalha? Isso é muito legal falar disso, né? Porque a feminização facial, dentro das cirurgias estéticas da face, tem algumas coisas um pouco diferentes, porque é uma cirurgia esquelética com consequências estéticas. Então, a ideia da feminização é mudar as características do crânio masculino, deixando ele com características mais femininas, e aí, por consequência, a gente vai ter um rosto mais feminino. Então, as principais áreas aí, as principais abordagens da feminização são a cirurgia da testa, né, a frontoplastia, que envolve o osso frontal, o recontorno das órbitas, a região frontonasal, e também a mandíbula, que é um osso muito volumoso na face. Então na feminização, a gente trabalha com recontorno mandibular, para que a gente deixe esse osso, que é tão volumoso e tão marcante na face, mais delicado e mais feminino. Então, do ponto de vista esquelético, são as áreas mais comuns aí abordadas na feminização. Claro que a feminização como um todo envolve outros procedimentos, então quando a gente fala de uma feminização full face, além da testa, da mandíbula, muitas vezes pode envolver a rinoplastia e também a redução do pomo de Adão, que é a cartilagem tireoide, conhecida como pomo de Adão, para que a gente tenha uma feminização completa da face. Então, me diz uma coisa, a gente sabe que uma das coisas que chama essa atenção, que a gente aprende desde o início na anatomia humana, é que a fronte masculina é uma fronte mais exuberante, mais forte, e mais, vamos chamar assim, ela se exacerba mais na face. Porém, existem raças como a raça negra, por exemplo, que isso é mais marcante. Como é que você resolve isso? Legal. Sempre quando a gente olha para uma pessoa, né, a primeira questão que a gente vai olhar são os traços e a gente faz quando a gente olha para o olhar da pessoa. Tá. Né? Então a feminização da testa não é só mudar a região frontal, nem só a região frontonasal, principalmente esse formato das órbitas e do olhar. Então, realmente é uma característica muito marcante do crânio masculino e dependendo do perfil biológico desse paciente, isso vai ser mais ou menos. Não só pacientes da raça negra, mas outros pacientes também que têm essa característica muito marcante. Como é que a gente resolve isso? É com as técnicas de feminização da testa, que a gente chama de frontoplastia, né? Que mais frequentemente a gente chama de frontoplastia tipo 3. O que é isso? Né? Por que essa região frontonasal, muitas vezes, ela é mais saliente? Porque também a gente tem aqui essa bossa frontal por conta do seio frontal. Sim. Então a gente faz uma osteotomia nessa parede anterior do seio frontal para que a gente remova essa parede anterior, faça toda a osteoplastia para reduzir esse volume ósseo e aí a gente faz a abordagem dessa parede anterior para deixar ela mais delgada possível para devolver ela na estrutura. Então, eu estou te dizendo isso porque não existe, pode ser uma testa muito volumosa ou pouco volumosa, a gente tem recursos para que a gente deixe ela o mais feminina possível com as técnicas específicas. Tá certo, muito interessante. Agora,
aqui eu tenho uma pergunta, obviamente você já respondeu, que é sobre como você vai fazer a individualização de cada indivíduo. Mas eu quero ir mais além. Você tem uma pessoa trans, que ela está no processo de transformação. O que se faz primeiro? Você trabalha a parte bucomaxilofacial dela ou você trabalha a parte, por exemplo, implante mamário, a parte ginecoide dela? O que você acha o ideal? Normalmente, a feminização ela acontece numa fase mais avançada desse processo de transição. Então, normalmente, essas pacientes já fazem uma terapia hormonal, um acompanhamento com um endocrinologista, já perderam as características secundárias como pelo, muitas delas já fizeram prótese de mama. Então, a feminização, habitualmente, ela entra numa fase mais avançada da transição, para que a gente consiga, com isso, manejar a disforia também, a disforia de gênero, que é uma condição que a gente tem que ter muita atenção, né? Lembrando que a feminização, ela não é um procedimento exclusivo para a pessoa trans. Claro, né? Lógico. A gente chama adequadamente para a pessoa trans de cirurgia de confirmação de gênero facial, que é o conceito correto. Popularmente, e é mais conhecido até para as pacientes, feminização facial, que pode ser aplicado para uma pessoa cis, que tenha características no rosto que ela considera mais masculinas, mais agressivas, e que ela queira deixar mais delicado. Mas no processo de feminização, normalmente, ela entra já numa etapa mais avançada da transição. Não é obrigatório que seja dessa forma, mas é o que a gente vê na rotina com mais frequência. Até eu creio que uma mulher mesmo, que tem um rosto mais masculino, por nascer daquele modo, essa cirurgia está super indicada, porque ela já está completa. Você só vai dar uma característica mais estética para essa pessoa. Estou correto? Ou tô... Exato. Por isso que é importante a gente ter esse conceito, né? Para a pessoa trans, a gente chama de cirurgia de confirmação de gênero facial, e para uma pessoa cis pode ser chamado de feminização facial, porque nada mais é do que mudar essas características do rosto, que são mais volumosas, mais agressivas, mais masculinas, tornando o crânio mais delicado e, por consequência, mais feminino. É importante porque às vezes você vê, por exemplo, na minha área, que eu sou cirurgião plástico, você vê às vezes a mulher entra no teu consultório querendo um implante mamário, e a queixa normal, doutor, eu não tenho mama, eu me sinto um menino quando eu estou de blusa. Aí você põe o implante mamário dela, ela fica feliz porque ela já se sente mais feminina, mais mulher, é a mesma coisa no seu caso. Quais são os riscos e cuidados específicos nesse procedimento em relação às outras cirurgias da ortognática? Olha, é um conceito totalmente diferente, né? As cirurgias de feminização, elas não são funcionais, são cirurgias que a gente vai mexer na estrutura esquelética para um alcance estético. Sim. Então, a gente tem uma previsibilidade grande dessas cirurgias, embora sejam cirurgias que pareçam invasivas, né? A gente faz um acesso, por exemplo, um acesso coronal para a exposição de todo o osso frontal, de todas as órbitas, um acesso extenso na mandíbula para a exposição de todos os ossos, mas são cirurgias que, com os cuidados corretos no pós-operatório, o índice de complicação é muito baixo, muito pequeno. Justamente diferendo da cirurgia ortognática, quando a gente tem, isso envolve a oclusão, a mordida, tem um período de cicatrização óssea daqueles ossos que foram osteotomizados, estão numa posição nova. Entendi. Então, embora são cirurgias extensas, mas com muito cuidado, com muitos detalhes, mas que o índice de complicação é muito pequeno. É muito pequeno, né? E o tempo de recuperação no caso desse, quanto que é mais ou menos? O tempo de recuperação da cirurgia é rápido, né? Então as pacientes conseguem retornar às suas atividades aí do dia a dia mais ou menos em 10 dias, 15 dias, sem muitas restrições, mas o resultado final é que é mais longo, porque a acomodação dos tecidos nesse novo arcabouço ósseo é um período mais prolongado, então tem um período de... Um delay aí? Um delay que às vezes a gente imagina que o resultado final pode demorar 6 meses, às vezes até um ano, para que a gente tenha o resultado final mesmo. Claro que desse processo esse resultado vai sendo reconhecido. Cada caso é um caso, né? E em relação agora, antes da última pergunta, em relação à parte do impacto social, psicológico desse indivíduo, como é que se analisa isso? Eu acho que a cirurgia de confirmação de gênero facial ou a feminização facial, ela é muito importante para o manejo de uma condição que é a disforia de gênero, né? Então a gente fala muito disso como uma cirurgia estética, mas ela representa muito mais do que uma cirurgia estética. Então,
quando a gente consegue alcançar o resultado que essas pacientes esperam, elas vão se sentir muito mais inseridas na sociedade, elas vão conseguir manejar muito mais essa condição. Então ela é muito mais que uma cirurgia estética, isso permite que a pessoa seja incluída e viva na sociedade da maneira que ela quer, da maneira que ela é, né? Então isso é muito importante. Existe um dado que o IBGE ele não computa exatamente qual que é o tamanho dessa população no Brasil, mas existe uma pesquisa da Nature que a estimativa que a gente tem no Brasil 4 milhões de pessoas que se reconhecem como trans ou não binárias. Então, a possibilidade de ajudar essas pessoas com um procedimento que vai inseri-las de uma forma mais amena, mais agradável na sociedade é muito interessante. Tá certo. E quais os avanços científicos hoje tecnológicos estão surgindo nessa área que começaram a te maravilhar? Claro, o cirurgião que está acostumado com a cirurgia esquelética maxilofacial, a gente já tem uma expertise muito grande das tecnologias de planejamento virtual, da confecção de guias cirúrgicos para a realização de osteotomias. Então, essas ferramentas todas a gente consegue transpor para a feminização facial e usá-las na nossa rotina. Então, piezo, por exemplo, é um... Os instrumentos de cortes como o piezo, né, que é o motor ultrassônico, ele é fundamental e imprescindível, por exemplo, numa cirurgia de mandíbula, que eu faço uma osteotomia de toda a base da mandíbula. Então é imprescindível que eu tenha essa ferramenta para que eu possa fazer um corte linear, que eu consiga alcançar as duas corticais ósseas sem lesão de tecido mole, porque eu estou trabalhando por dentro da boca. Essa é uma ferramenta muito bacana. Uma outra questão que a gente usa com frequência é a confecção dos guias cirúrgicos. Imagina que para eu fazer uma osteotomia de toda a base mandibular, a olho nu, isso é muito difícil. Então a gente, através da tecnologia do software de planejamento, das impressoras 3D, a gente consegue imprimir guias cirúrgicos que eu vou ter certeza que eu estou realizando aquilo que eu planejei e eles vão literalmente me guiar para que eu faça a osteotomia da maneira correta. Isso pode ser usado tanto na mandíbula como na região frontal para a osteotomia e outras regiões que a gente aborda na feminização. Legal. Resumindo para o final, feminilização é um prazer para você? Muito. É uma cirurgia que do ponto de vista cirúrgico, é muito interessante e o resultado que a gente alcança e sobretudo aquilo que a gente traz para essas pessoas é muito gratificante, é um negócio, um tipo de procedimento que a gente gosta bastante de fazer e é muito, muito interessante mesmo a gente avaliar essas pacientes no pós-operatório e o que isso representou para elas. Obrigado, Dr. Rodrigo Frommer, foi um prazer conversar com você. Percebo que além de dominar bem o assunto, você é um apaixonado e a gente só consegue vencer sendo apaixonado pelo que a gente faz. Com muito certeza. Obrigado Prazer por mais foi meu. esse Blank Science.